estamos de volta aqui com o segundo bloco. E para você que chegou aí agora, que está já ligadinho aí no programa, nós estamos hoje com o doutor Juan Felipe Castilho. Ele é cardiologista e hoje nós estamos debatendo um pouquinho aí sobre infarto agudo do miocárdio, da prevenção ao tratamento. Nós já discutimos aqui um pouco, ele já explicou, já mostrou imagens aqui no bloco e agora nós vamos dar sequência aí ao nosso bate-papo aqui hoje. Juan, tem uma pergunta aqui de um telespectador, o José, que o questionamento dele é que uma pessoa que infarta, as pessoas que infartam sempre morrem. Se fosse no Maranhão, a versão era a pessoa que infarta, ela botou o paletó, entendeu? Mas a pergunta do telespectador é essa, porque é uma curiosidade, é uma patologia que muitos falam, fulano infartou, fulano morreu. É verdade isso ou não? Bom, isso não é verdade. Felizmente, a gente tem aqui um gráfico que a gente demonstra que não todas as pessoas que infartam morrem. Que fala a literatura? 50% das pessoas que têm infarto, eles não chegam ao hospital, eles falecem. O outro 50% vai ter uma mortalidade alta, dependendo do tempo que demora para chegar ao hospital. Volto a falar, o infarto ele está relacionado com a idade. Se a gente conseguir ver esse gráfico, a gente pode ver que o infarto, à medida que a gente vai aumentando anos, vai aumentando o risco de ter infarto. E a gente pode ver que o homem infarta mais que a mulher. Tá? Em 2019, aconteceram 300 mil infartos. Apenas 30% desses 300 mil infartos foram a óbito. Mas é um número considerável, porque se a gente faz o 30%, 90 mil pessoas faleceram por infarto. Então, é muito importante a gente fazer a prevenção de uma doença que mata muitas pessoas. Tá? Coisa tinha que sobrar para os homens, né? Porque, sinceramente, tudo que é doença, mortalidade, tudo sempre a mulher está no topo ali, né? Alguma coisa também, né? Tinha que sobrar para os homens aí, né, doutor Marcos? Eu sei, essa estatística eu não me enquadro, porque eu estou me preparando, minha saúde está em dias. Juan. Então, essa é assim, só... Ele não é nada sedentário, gente. Voltando só... Está em forma, não é sedentário, né? Antes da interrupção da pergunta aí, da resposta. Então, assim, é um número grande, né? 90 mil pessoas infartando, morrendo, na verdade, né? Infartando 300 mil, não é isso que você falou? 300 90 mil pessoas 2019. morrendo, né? Já dados assim bem atuais, né? Porque quando a gente fala assim 2019, ano passado, 2020 ainda não fechou ainda, né? Aí os dados, né? Agora, outra pergunta, Juan, a respeito a patologia que tem um índice de mortalidade, falou 30%, não é isso? Agora, o diagnóstico é importante também para que se minimize esse número. Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que o paciente que chega ao hospital ou recebe um atendimento, como é que ele é diagnosticado nessa patologia? Bom, é importante, primeiro, o diagnóstico ele tem uma parte clínica. Então, quando o paciente chega em um pronto atendimento, o mais importante que o médico faz é caracterizar a dor. A característica que eu mencionei, que é uma dor opressiva, em aperto, irradiada aos membros, pescoço ou nas costas, relacionada com atividade física, estresse, é algo muito importante para o médico fazer a caracterização. O tempo da dor, o paciente que chega no pronto-socorro com dor precordial, é importante fazer um eletrocardiograma. Aqui na imagem a gente pode ver um eletrocardiograma de uma pessoa que já teve um infarto. Então, assim, o que se preconiza? Paciente com dor no peito, nos primeiros 10 minutos, fazer um eletro, porque o eletro é meu divisor de águas para tratar esse paciente. Porque temos
Dentro do infarto, temos 3 tipos de diagnósticos. Na síndrome coronariana aguda, temos a angina instável, no qual a gente não tem uma obstrução total da artéria, e nesse quadro a gente ainda não tem sofrimento muscular, não tem liberação das famosas enzimas do coração. Também temos um infarto sem supradesnível do segmento ST, que a gente pode não ter alterações do eletrocardiograma, e sim vamos a ter alterações dos exames de laboratório. E temos o infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, que são alterações meramente do eletrocardiograma. Então, o paciente chega, em 10 minutos é feito um eletrocardiograma. Se o paciente tem infarto com supradesnivelamento do ST, que significa uma obstrução total da artéria, aí o mais importante é em pensar em abrir essa artéria, em recanalizar essa artéria, que vamos a discutir mais na frente. Então, assim, o diagnóstico, se vocês veem, primeiro é clínico, depois é feito pelo eletrocardiograma. Se o paciente não está com obstrução total, a gente não vê no eletrocardiograma, aí são feitos exames de laboratório. Juan, só para ficar claro, tu fez menção de um exame, que é o eletrocardiograma, não é isso? Assim, alguém pode estar se perguntando aí, esse exame é um exame muito complexo, muito difícil, é um exame, caso haja necessidade, eu não vou encontrar aqui na região, porque, assim, infelizmente, as estruturas de saúde ainda estão desacreditadas na rede pública, né? É possível realizar esse exame? É um exame simples? Explica para a população um pouco sobre o eletrocardiograma. Bom, pelo conhecimento que eu tenho aqui em Marabá, o pronto-socorro do Hospital Municipal, Hospital Regional e Hospital Central de Marabá, antiga Climec, eles têm eletrocardiograma. Infelizmente, em cidades aqui satélites, muitas vezes é precário a saúde e não tem um eletrocardiograma. Aí seria um convite para nossos gestores de saúde colocar um eletrocardiograma. Por quê? Porque não é um exame complexo, Marcos. O eletrocardiograma, o aparelho não é um aparelho caro, e um aparelho que, hoje em dia, se o médico não sabe ler um eletrocardiograma, temos a telemedicina. Ele pode encaminhar para alguém que vai dar o diagnóstico. Então, assim, hoje em dia não deveria de ser um exame difícil de achar. Tocando nesse assunto, Juan, porque é pertinente, como tu falou, não é um exame complexo e não há necessidade de demandar muitos recursos, então não justifica assim, a região depender única e exclusivamente de Marabá para ter uma estrutura tão básica, tão acessível para os municípios. O programa tem tido uma audiência na região e é importante nós suscitarmos essa discussão para diminuirmos aquele número grandioso de infartos combinando com morte. Então não é uma estrutura complexa não, né? Não, perfeito. Não. É um exame simples que é feito por um técnico de enfermagem, por uma enfermeira ou pelo médico. É simples de fazer, sai na hora e a gente tem um resultado para ter uma conduta instantânea. E falando nisso, né, tudo que vocês já estão falando aí a respeito de um exame que pode ser feito ali logo no primeiro momento, nos primeiros 10 minutos, existe tempo para tratar, doutor, o infarto agudo do miocárdio? Tem aí um período aí onde pode haver uma reversão? Como que é essa questão? É uma pergunta muito interessante, Dharmina. Tem uma premissa dentro da cardiologia que fala tempo e músculo. À medida que eu tenho um infarto, à medida que vai transcorrendo o tempo, esse músculo, meu coração,
a carne, ele vai morrendo. Então, assim, hoje em dia, eu tenho, para fazer o tratamento com remédios, com trombólises, tenho até de 6 a 12 horas, mas é mais importante nas primeiras 6 horas. O tratamento com angioplastia, né, via cateterismo, via hemodinâmica, eu tenho casos que eu tenho até 24 horas. Mas é importante saber que já depois de 12 horas, eu já vou ter um importante sofrimento do meu coração. Eu tenho pacientes, né, como a gente vê aqui na imagem, que o que preconiza a ciência? O paciente começa a sentir dor, o ideal é até em 2 horas abrir com cateterismo e colocar o stent. Em esses casos, até 2 horas, o meu coração, eu posso evitar o sofrimento e evitar as complicações posteriores do infarto. Agora, se eu não tenho um serviço de hemodinâmica, um serviço de cateterismo, o ideal é entre 30 e 60 minutos eu iniciar com a trombólise. Em que consiste a trombólise? A trombólise é um medicamento que é aplicado na veia do paciente que ele vai dissolver esse coágulo que está obstruindo essa artéria do coração. Entre mais rápido eu trombolizo o meu paciente, mais efetiva vai ser a trombólise. Lembrando que à medida que vai passando o tempo, o quadro esse coágulo que está obstruindo a artéria do coração, esse coágulo vai ficando mais consolidado, mais firme. E à medida que vai passando o tempo, cada vez é mais difícil dissolver esse coágulo com medicamentos. Por isso nós vemos o que eu mencionei para vocês, que o tratamento com trombólise, ou seja, com remédio, ele é efetivo até 12 horas. Eu tenho mais 12 horas com o tratamento percutâneo, por angioplastia percutânea. É importante o tempo. Eu já tenho visto pacientes que a gente trata precocemente, eles chegam com poucas horas de infarto, é aberta a artéria, e esse paciente, com o tempo, a gente examina depois o paciente e não fica lesão no coração, não fica essa lesão, e o paciente tem uma vida normal, provavelmente como se nunca tivesse infartado. Essa é a parte importante da reperfusão do miocárdio. Se é tratado com tempo, esse paciente não irá sofrer. Infelizmente, quando passam as horas e esse paciente está sofrendo, esse coração sofrendo, já pode ficar uma lesão um pouco mais importante e podem ficar sequelas que a gente vai comentar mais tarde. Nossa, muito bom esse esclarecimento, viu? E vocês que estão aí, prestem bem atenção nas informações que são muito importantes, às vezes para você, para algum parente seu, pai, mãe, né? Então é muito importante vocês ficarem ligados nas informações. E esse bloco aqui, ó, já acabou e nós já estaremos de volta aí com você com mais um bloco do Missão Saúde na TV.